E aí, minha gente linda, voltamos para mais um vídeo. Para vocês que já estão acompanhando aí desde os primeiros vídeos do canal que é novo, um beijo em todos vocês. E para quem não viu ainda, está chegando pela primeira vez no canal, eu vou me apresentar. Eu me chamo Carol e através da leitura de cartas eu venho com a missão de trazer o autoconhecimento, né? Para a gente poder elucidar as questões as mais profundas que a gente tem dentro do nosso ser, esclarecer os nossos desejos, né? Os nossos sentimentos. Então, com tudo isso, né? Atrelado ainda ao que a espiritualidade pode nos trazer, se assim for da vontade, né? E no momento mais oportuno que ela achar, ela vir trazer as informações que a gente precisa saber, tá bom? Então já dá um like aí para mim, para ajudar no meu canal, para eu saber que vocês estão gostando. Se vocês quiserem, podem comentar aí também, tá bom? Antes de mais nada, antes de começar a leitura, eu vou fazer um pensamento com vocês aí, elevar as vibrações para que a gente possa direcionar bem as energias na leitura. E vocês vão escolher entre os montinhos de 1, 2 ou 3, tá bom? Se você se sentir atraído por mais de um montinho, dá uma olhadinha nos montinhos, no outro montinho que te chamar a atenção, para ver se aquela mensagem também serve para você. Como é uma tiragem coletiva, pode ser que nem tudo sirva para você e que realmente a sua mensagem esteja no outro montinho que te chamou a atenção, tá bom? Então, nesse momento, eu vou pedir para você fechar os olhos. Para você ir se acalmando e mentalizando sempre a sua vida, o momento presente. Traz a sua mente para esse momento que você está agora. Para que a gente possa, através dessa leitura, acalmar os nossos pensamentos e o nosso coração. Você hoje tem mais uma oportunidade de fazer aquilo que você veio fazer, aquilo que você acredita e aquilo que você gostaria de fazer. Você tem um mundo de possibilidades. Então acredite em você, acredite no seu potencial e confie que você sempre é amparado por alguém maior, pela espiritualidade, pelos seus guias, por Deus, fonte criadora, universo. Você sempre está amparado por algo maior. E no certo momento você vai entender toda a trajetória que você tem passado. Eu clamo ao Senhor, meu rochedo, não me desampare. Caso contrário, não terei forças para viver. Escute o clamor de minha súplica. Eu dirijo ao Senhor esta oração, e a seu santo templo elevo minhas mãos. Nunca me misturei com os maus ou malfeitores, que pela frente simulam paz entre vizinhos e no peito nutrem os planos mais sinistros. Eles mesmos terão que pagar pelo que merecem, levando em conta tudo o que fizeram em favor das normas contrárias. Por não ouvir as ações do Senhor, que sejam destruídos e corroídos por seu próprio ódio, pois meu único remédio, se quiserem, é somente o amor. Seja o Senhor sempre bendito, Ele que atende à prece que faço. O Senhor é minha força e meu escudo. Coloquei nele toda a confiança do meu coração
e com sua ajuda logo recebi minha graça. Por isso meu coração se alegra, e com meu canto presto-lhe louvores. A força de um povo é medida por sua fé. A estes, o Senhor abençoa e conduz com segurança todas as gerações, por todo sempre. Assim é, graças a Deus. Não se esqueça, você tem um mundo de possibilidades te esperando. Acredite em você, tenha fé em você e nos caminhos que você vai trilhar, tá bom? Nesse momento eu peço para você ir abrindo os olhos e se você ainda não escolheu um montinho, que você pode pausar o vídeo aí para escolher o montinho que for melhor, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje eu não sei se eu falei. Vamos lá então que eu vou... montinho de... Esse aqui é o 1, 2 e 3, tá? O tema de hoje são os sinais que o universo vem te apresentando. Eu vou trazer 3 sinais que o universo vem te apresentando e você pode não ter notado. Caso você tenha notado, então eu vou te confirmar que esses sinais, que essa dúvida que você tem se isso são sinais ou não, é aí um auxílio que você tem recebido, tá bom? Então, 3 sinais que o universo vem te apresentando ou vai te apresentar. Olha lá. De cara, eu já vi que a primeira coisa que você tem recebido como sinal do universo são mensagens pelo caminho que você anda. O que são essas mensagens? Por exemplo, você pode estar indo para o seu trabalho e você lê em alguma coisa, algum letreiro, alguma coisa no caminho, ou alguém te fala alguma coisa e aquilo ressoa profundamente em você, mas sempre nesse trânsito, onde você está indo para um lugar e você lê, principalmente onde você vê mensagens, né, onde você textos, às vezes até mesmo pela internet você abre, né, nesse deslocamento seu e você recebe aí uma mensagem e você sente que de alguma forma aquela mensagem tem tudo a ver com seus questionamentos internos. E aí você se pergunta: será que isso seria possível? Eu receber um sinal assim? Se você ainda não acredita nisso, então pode acreditar. Porque principalmente para quem escolheu esse primeiro montinho, esses sinais que você vê ao longo dos percursos que você faz de deslocamento de um canto para o outro, passando por entre as pessoas, esse é um dos sinais que o universo te traz, tá bom? Outro sinal que eu vejo que está sendo dado, enviado para você, para a maior parte das pessoas ainda está a caminho, né? E é uma colheita de muito tempo onde você vem se empenhando para algo, vem aí, por exemplo, querendo mudar o seu cotidiano, se esforçando para poder mudar hábitos e chega para você, né? Vem se aproximando na sua direção
alguns cortes que serão feitos em relação àquilo que você já conhece. Então, o próximo sinal que está muito, muito perto de chegar para algumas pessoas pode ser que isso já esteja acontecendo, mas para outras ainda começa a acontecer, tá? Por exemplo, pessoas que você se relaciona e que de repente tomam um rumo completamente diferente aí, né? E você fala, nossa, essa pessoa de repente, como se fosse levada pelo vento, só sai dos teus caminhos, né? Isso é um sinal do universo para que você entenda que tudo, né, durante essa jornada tem um tempo exato para que aconteça. E tudo acontece no momento mais apropriado, inclusive a permanência de pessoas e situações na nossa vida. Então, o segundo sinal para o primeiro montinho são pessoas que se distanciam de você, que vão ser distanciadas de você, que vão cortar essa relação com você. E esse é o sinal do universo, para que você entenda o sentido de que cada pessoa que passa pela nossa vida tem um motivo e uma missão. E nem sempre todas é que vão ficar. Tá forte, né? As mensagens, quando você começa, né, a duvidar aí até da sua sanidade, da sua fé, né? Será que pode tantas coisas assim quererem me dizer isso? Porque são tantas coisinhas pequenas que se apresentam, né, ao longo de tanto tempo. Você está bem próximo da maturidade dos seus pensamentos, né? Dos seus sentimentos, até dessa compreensão de fato de quem é você. Tá certo? Mais próximo de se encontrar com o que você, com a espiritualidade até, do que ela vem te trazendo diretamente na sua vida. Então, para muitas pessoas aqui, o próximo sinal vem principalmente através da fé. Independente de religião, independente do que você faça, né, com a sua religiosidade, somos todos seres espirituais, né, ligados ao Criador e centelhas divinas. Então, muitas pessoas aqui, através da fé e do amor, sentem-se aí conectadas. O terceiro sinal para as pessoas desse montinho são justamente algumas ocasiões que podem se manifestar nesse momento espirituais, tá certo? Inícios de até um início nessa jornada espiritual sua, onde você pode aí realmente e vai colher os frutos de toda a sabedoria, de tudo que você vem passando e vivendo até o presente momento. Então, o terceiro sinal é de que é isso, você pode e deve confiar mais, né, nessa espiritualidade, no que você sente com relação à espiritualidade, tá bom? Eu espero que o primeiro montinho tenha gostado. Todas as vezes que eu falo sobre sinais eu fico bem mexida, porque para mim sempre foi uma coisa muito real e eu sempre tive esse entendimento, assim, apesar das pessoas não entenderem. E aí cada um tem um tempo, né, de entendimento, a gente não pode cobrar o tempo de ninguém, não é mesmo? Mas não deixe
que a dúvida do outro traga dúvida também para a sua vida, para aquilo que você tem de mais certo dentro do seu coração, dentro da sua alma, tá bom? Eu vou puxar uma palavra aqui do oráculo da deusa, para que você possa usar como fortalecimento para você, para que você possa trazer para você e para os seus dias e para os sinais que se apresentarem para você, né? Como uma palavra para você reforçar isso para você, tá bom? A palavra é sobre a deusa Maeve, que é responsabilidade, tá? Então, para tudo que a gente se propõe na vida realmente, para que você possa ver isso frutificar, prosperar, há que se ter responsabilidade, né? Caso você não tenha, não se sinta tão comprometido, então chega o momento e todos esses sinais estão te direcionando para que você possa ter mais responsabilidade com você e com a sua vida. Para outras pessoas, vocês estão sendo muito austeros com vocês mesmos. Vocês estão no caminho certo, porém se cobram muito. Se cobram até por uma responsabilidade excessiva. Então, ajuste qual for o seu momento e a sua realidade. Mas a sua palavra aqui de força para trazer esses sinais com um entendimento mais forte para você é responsabilidade, tá bom? Muito legal esse primeiro montinho aqui. Gostei bastante. Até deixei a pedrinha longe agora, hein? Confundi, deixei a pedrinha aqui, ó. Nem deixei a pedrinha pra vocês verem. A minha cabeça, eu só não esqueço ela, porque ela tá pendurada no pescoço, sabe? Senão, já tinha esquecido em algum lugar também. Gente, segundo montinho, tá? Essa pedrinha aqui, ó, a esmeralda. Então, 3 sinais para o segundo montinho que o universo vem te apresentando ou vai te trazer. E as cartas, tem dia que elas não querem embaralhar, ficar na minha mão, não. Elas já vão saindo sozinha, né? Olha lá. Então, para as pessoas do segundo montinho, eu quero te dizer nesse momento que você vai poder perceber uma grande comunicação. Talvez você comece a ter para aquelas pessoas que não têm, tá? Vocês vão começar a perceber, então, a comunicação ou a afinidade com os seus guias espirituais, tá certo? Para algumas pessoas que se sentiam aí até distantes dessa realidade de poder sentir o guia perto, de poder ter esse entendimento, chega um momento onde essa distância diminui e você começa a ver quantas coisas grandiosas o seu guia já fez por você, quantos caminhos ele já te guiou até aqui, tá certo? Para outras pessoas, olha lá, quantos caminhos que ele tem te guiado, tem te direcionado, tá certo?
para algumas pessoas aqui nesse montinho, alguma perda de alguma pessoa a quem você tinha muita afeição, né? Um sentimento fraterno. Pode ser alguém da família ou pode ser alguém que você considerava família, tá certo? Após o desencarne dessa pessoa, né? Você começa a perceber uma movimentação no rumo da sua vida, que tudo na sua vida parece que tomou um rumo diferente, tá certo? Para você que se sente muito triste por causa dessa perda, eu gostaria de lembrar que o tempo dessa pessoa chegou neste plano. E às vezes, por mais que a gente não consiga entender, e é muito doloroso e é muito difícil às vezes para a gente aceitar esse entendimento que a gente tem, né? Tudo tem um tempo e um propósito para acontecer. Então, os ensinamentos que essa pessoa te trouxe são muito preciosos e esses mesmos ensinamentos te fizeram crescer muito. Então, todas as vezes que se rondar o seu coração uma tristeza por causa disso, lembre do caminho que essa pessoa te ajudou a percorrer, de todos os ensinamentos, tá certo? Até mesmo a partida dela para um outro plano, para uma outra existência, no momento mais oportuno, mais apropriado, né? Você talvez possa entender que nessa partida dela te trouxe um aprendizado que você não teria de outras formas. E talvez um desses aprendizados seja justamente você entender que isso não termina aqui, tá bom? Esse retorno, né, dessas almas para a espiritualidade, a gente realmente demora um pouquinho para assimilar e para conseguir serenar o coração, mas não deixa de ser um retorno para casa, para o lar espiritual que a gente tem. Então, se em algum momento a tristeza te cercar, lembre-se de como essa pessoa está sendo acolhida no melhor lar que ela poderia encontrar, que é o lar espiritual, tá certo? Algumas mensagens, quando a gente vê e quando a gente percebe na leitura, elas são muito vivas, assim, muito emocionantes, porque apesar de poder não ser comigo, é como se a gente tivesse uma proximidade muito grande disso, né? Então, para aquelas pessoas que leem cartas, vão poder entender. O terceiro sinal para as pessoas aqui desse montinho são chegadas de uma nova fase, né? E o sinal de como ela se apresenta é o brilho de como você consegue ver essas situações se apresentando. Então, para você
para que você possa entender que de fato essa nova fase, se ela já está presente aí, né? Depois de uma longa caminhada, depois de muitas decepções, de muito empenho, de muita luta, né? Para algumas pessoas, ó, de muita luta, tem bastante sofrimento, né? Vem uma jornada também onde faz brilhar seus olhos e você consegue ver esse brilho nas situações que se apresentam, em inícios, tá certo? Em novos relacionamentos, novos ciclos, dentro de ciclos já existentes. É como se, por exemplo, você tivesse dentro da sua relação aí familiar, de repente você visse uma renovação, né? Então você começa a perceber realmente o amor crescendo, reverberando mais e o brilho dessas situações todas, da beleza que elas trazem, da pureza, tá certo? O terceiro sinal é de como essas situações se apresentam para para que você entenda de que é uma nova fase na sua vida. Você vai ver com brilho nos olhos, com uma criança de que vê o brilho nos olhos, de que vê uma oportunidade linda se aproximando, novidades, e você abraça isso, tá certo? Bem esse montinho, gente, esse montinho aqui trouxe aquelas lições que a gente sempre fica muito mexido, né? Eu vou puxar para o segundo montinho aquela palavra para que você possa se fortalecer e lembrar da força da espiritualidade, da fé, de como isso é presente na sua vida. E se você ainda não pôde notar, caso você ainda não tenha percebido, que você acha que isso é uma realidade distante, você vai começar a perceber e receber, tá? Perceber e receber a espiritualidade dentro do seu coração, onde vai encurtar essa distância entre vocês, tá certo? Deixa eu puxar aqui então a palavra para vocês. Ai, ai. Individualidade. Olha a deusa que saiu aqui. Artemis, né? Sobre a individualidade, nessa questão dessa deusa, eu queria te trazer que essa individualidade é para que você possa entender que na individualidade de cada ser nessa existência e em outras, são caminhos diferentes. Nós viemos na nossa individualidade para percorrer caminhos diferentes, acessar pessoas diferentes, se comunicar com pessoas diferentes. Então, não se deixe comparar com as pessoas, diminuir o seu valor, pois a sua individualidade, a individualidade do seu ser, de como você é que trouxe você até onde você está hoje. Então, lembre-se com dessa palavra como uma afirmação positiva em você reafirmar aquilo que você tem dentro de você, que é único, tá certo? Dentro do seu indivíduo, toda a beleza que você carrega, toda a beleza e até aquilo que não for belo, porque nós não somos feitos só de luzes, somos feitos de sombra
E é harmonizar essas duas forças dentro de cada um que nos leva a crescer na nossa jornada espiritual, tá certo? Então, eu espero que o segundo montinho tenha gostado. Lembre-se que se de repente você acha que não bateu muito com você, às vezes a gente pode estar preocupado, pode estar angustiado, e aí às vezes a gente precisa escolher um outro montinho, ou, né, precisamos de mais mensagens que estão em outros montinhos, não é mesmo? O terceiro montinho, essa pedrinha aqui, ó, brilhantinha. Acho que é a pedra do sol, não me lembro. Três sinais que o universo vem te mostrando ou vai te mostrar para o terceiro montinho. Esqueci de pegar minha água hoje e a minha produção não trouxe, porque no caso a minha produção sou eu mesma. Até me confundi aqui no montinho, gente. Vamos fazer assim de novo. Vamos lá, o terceiro montinho. Gente, eu não sei se vocês repararam que tem uma interligação em todas as mensagens a respeito dos caminhos, né? De todos, né? Na verdade, talvez essa seja uma mensagem até para reafirmar sobre a jornada mesmo, e os sinais todos sendo principalmente como orientação, né? Por isso que sai aqui para todos os caminhos, não é mesmo? O primeiro sinal para o terceiro montinho, eu vejo que são... O primeiro sinal que vocês têm é na comunicação de vocês, tá? Então pode ser que algumas pessoas se sentiam que não conseguiam passar a mensagem daquilo que você tem. É como se você falasse com uma pessoa, tá certo? E aquela pessoa não entendesse aquilo que você traz, a sua sabedoria, tudo aquilo que você tem dentro de você, né? E você sempre aí permaneceu se explicando e tal. E nesse momento você começa a ver que com poucas palavras as pessoas podem ser até que elas parem para te observar, né? E prestar atenção naquilo que você está falando, porque hoje você consegue aí trazer para as pessoas a melhoria na comunicação daquilo que você, né? Daquilo que você sente, principalmente, tá? Olha lá, como se a sua comunicação fosse extremamente confusa, como se você sentisse esse bloqueio nessa sua comunicação, né? Como se você se sentisse até travado por essa comunicação. Então, o primeiro sinal é justamente que essa trava na sua comunicação começa então a fluir. E aí você pode perceber por gestos pequenos de pessoas prestando atenção em você e no que você fala, para que você possa reafirmar para você ou ter a certeza de que você
você tem sim sabedoria, você tem sim o que acrescentar para as pessoas. Todos somos mestres e aprendizes. Não tem nada que você não possa aprender e nada que você não possa ensinar. Então, o primeiro sinal para as pessoas desse montinho, vocês vão começar a perceber que essa comunicação de vocês, que pode ter sido uma coisa de muito tempo, né? Conversas sabe, inacabadas, que não eram fluidas, onde você não conseguia chegar em conclusão nenhuma, às vezes podia dar até um conflito aí, um bate-boca, e nesse momento você começa aí a ter a fluidez dessa sua comunicação. Isso é para que você perceba, esse é um sinal sutil para que você perceba que é através da sua comunicação, melhorando pode ser um dos caminhos aí para muitas pessoas pode ser para a jornada de trabalho, onde começa a melhorar. Olha aqui. A sua comunicação podia ser muito ruim, mas pode ser que ela seja um dos maiores atributos que equilibrando, né? Que se equilibrando você consiga fazer aí estabelecer grandes feitos na sua vida. A cura desse seu lado emocional traz a cura também na sua comunicação, tá? A segunda mensagem que eu vejo aqui para o terceiro montinho, ia falar para o segundo montinho, para o terceiro montinho, são a respeito das escolhas de vocês, né? Vocês que se sentem confusos e têm a tendência, nós, né? Todos nós, eu vou me colocar aqui, para aquelas pessoas que ficam inseguras com aquele sentimento, né? Ai, meu Deus, aquela angústia dentro do coração sobre as escolhas a se fazer, né? Vocês têm caminhos e principalmente pode ser que tenha uma pessoa muito especial no seu caminho que sempre te ajude a direcionar você, né, a conseguir elucidar essas escolhas, tá certo? O sinal, então, para você é que você vai realmente começar a entender que muitas coisas acontecem na sua vida porque elas tinham que acontecer, independente da escolha que você fez, né? As escolhas que a gente faz, elas escolhem, determinam os caminhos que a gente vai passar, mas algumas coisas você vai passar inevitavelmente, às vezes de uma forma e às vezes de outra devido às nossas escolhas. Então, o sinal que você pode receber agora é um entendimento, inclusive pode ser alguém que te ajude a chegar nesse entendimento, tá certo? Ou você mesmo com o seu poder de observação e de você vir, né, procurando esse entendimento ali, bem na sua, né, desse entendimento, tá bom? O terceiro sinal para o terceiro montinho. Eita.
O terceiro sinal que eu vejo para as pessoas do terceiro montinho é a movimentação, principalmente das emoções aí, né? Você pode ter aí nos seus relacionamentos, né? Até uma ajuda espiritual aí. Então, esse relacionamento seu pode ser que você receba a cura no seu relacionamento. Esse relacionamento ele pode ser com uma pessoa ou ele pode ser na sua própria forma de se relacionar, trazendo muito forte as suas emoções, né? Onde você sendo uma pessoa abundante aí nas emoções e você tenha a cura e a harmonização das suas emoções. Também pode ser, né, na relação com outras pessoas, né? Onde você aí esteja mais perto da maturidade, do entendimento de como se harmonizar com isso. Então, o sinal que você recebe é justamente através das suas emoções. Você começa a ver que nesse momento você se sente com força para realizar, para poder fazer, para poder concretizar. Começa a ver em você a abundância desses sentimentos, né? A prosperidade que cerca você, né? E como isso interfere diretamente nas suas emoções, tá certo? Então, o terceiro sinal para o terceiro montinho, você vai ver muito ligado às tuas emoções, tá certo? Então, você vai sentir emocionalmente tudo muito assim que é para você, com a emoção aflorada, tá certo? Com ela direcionando às vezes até você. A gente sim faz as coisas pensando, não age com irracionalidade, mas a gente também precisa trazer a emoção, né, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Isso é extremamente importante para que a gente possa de fato se unir e estabelecer laços aí com o nosso próximo, tá certo? Então, o terceiro fato que eu vejo para o terceiro montinho é através das suas emoções, que você vai ver os seus caminhos aí sendo guiados para a prosperidade, você tendo o poder de fazer isso, o poder de realização, o poder de concretização, né, através das suas emoções, do poder das suas emoções, tá bom? Então, para que a gente não seja enganado pelas nossas emoções, a gente precisa o quê? Se harmonizar, né? Se harmonizar com a espiritualidade, se harmonizar conosco mesmo, para que a gente possa guiar os nossos caminhos né? Através das emoções. Vamos puxar a palavra de força para o terceiro montinho. Abraçando a sombra. Olha que engraçado, esse jogo ele falou muito sobre emoções e a gente também teve pelo jogo as sombras, né? Eu cheguei a falar que eu não sei se eu cheguei a falar que nós somos feitos de luzes, mas também de sombras, né? E que é encontrando a harmonização entre os dois que a gente segue pelos melhores caminhos. Vê se isso, gente do céu, vê se isso não combina com isso aqui que eu tô falando, ó. Abraçando a sombra. É quando você abraça a sua sombra, aquilo que você tem em você, que você acha mais desafiador, com aquelas coisas que muitas vezes você pode identificar que é o que você gostaria de mudar e que você não gosta, que você reluta com aquilo,
que é acolhendo, é abraçando essa sombra que a gente consegue se amar verdadeiramente, porque a gente sabe tudo que há de bom, tudo que há de positivo e tudo que não é tão positivo assim na gente, mas se torna quando você harmoniza essa questão. Então foi perfeito aqui, né, essa deusa falando sobre abraçar as sombras. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante dessa leitura. Todas as vezes que a gente fala sobre sinal, são coisas muito sutis. Então, se depois vocês... Deixa para mim nos comentários as palavras de vocês, para eu saber quais foram os montinhos que vocês escolheram, né? Se vocês se bateu com esse momento que vocês estão passando, né? E como vocês recebem os sinais, tá certo? Uma leitura de cartas também é um sinal muito poderoso para que a gente possa ajudar a identificar todos esses acontecimentos aí na nossa vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo em todos vocês!